Quando o Davi me fez o convite, eu falei, nem vou pensar muito, que se eu pensar muito, eu não vou, não. Mas amém. O Senhor tem falado comigo, né, já há algum tempo. Eu confesso que eu tentei fugir um pouco dessa palavra, tinha outras palavras preparadas, mas essa palavra veio como uma chama queimando dentro de mim e eu não pude conter, né? Então eu tive convicção que era algo que Deus queria que eu compartilhasse com a igreja e é algo que, primeiro, o Senhor vem trabalhando em mim, né? Porque é um processo. Então essa palavra primeiro é para mim. E a minha expectativa e o que eu oro é para que eu consiga ser, que o Espírito Santo me use para que eu consiga ser clara naquilo que Ele quer expor para você e ao seu coração. Então eu peço para que você feche os seus olhos mais uma vez, para que a gente possa estar orando. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pela tua soberania, Senhor. Nesse momento, Pai, nós nos rendemos ao Senhor e te entregamos o controle, Senhor. Em nome de Jesus, ministra aos nossos corações, Pai, que a tua palavra possa ser rema nessa manhã, trazendo transformação. Abra o nosso entendimento, Pai. Edifica o nosso espírito, Senhor, nos fortaleça, Pai, através da tua palavra, Jesus. Eu me coloco aqui, ó Pai, diante do Senhor, apenas como um instrumento para ser usado. Mas tenha liberdade, ó Pai, para fluir através da minha voz, Pai. Em nome de Jesus, eu me submeto agora nesse instante ao teu poder e à tua autoridade, declarando que a tua vontade é soberana. No nome santo de Jesus, eu já te agradeço, porque o Senhor é bom. Amém. Amém? Então hoje, aqui já tem um pouco um spoiler do que eu vou falar. Eu quero falar sobre alguns lugares, né, que todo cristão vai passar, precisa passar, né? Então aqui eu quero começar lendo com vocês. Você trouxe a sua Bíblia aí, vamos ler Mateus capítulo 4. Eu quero falar com vocês, iniciar essa ministração falando acerca do deserto. Mateus capítulo 4, nós vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 11. Que diz assim: Jesus então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em pedra alguma. Contestou-lhes Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos desse mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Então aqui, irmãos, tem inúmeras passagens que falam acerca de deserto. Mas eu escolhi de forma proposital e ali também conduzida pelo Espírito a usar como Jesus, a experiência de Jesus no deserto, porque ele é o nosso modelo. Né? Então aqui é importante, antes de nós entrarmos aqui no texto, a gente entender um pouco do contexto aqui. Né? Então Jesus, antes dele ser impelido pelo Espírito e ir ao deserto, Jesus havia acabado de ser batizado. Né? Então Jesus ele vai ali até João Batista, ele desce as águas. E aqui você pode ver isso no capítulo 3. Né? A gente está lendo 4, no capítulo 3 a gente lê acerca do batismo.
E ali Jesus, ele desce as águas e a Bíblia narra que quando ele sai das águas, o céu se abre. O Espírito Santo desce, né, em forma de pomba sobre ele. Ele é plenamente cheio do Espírito. E então ele ouve uma voz rema, a voz do Pai, audível, declarada, pronunciada, falada, diretamente para o Filho. Tu és o meu Filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Então nós vemos a manifestação da Trindade, ali no batismo. O Filho ali se batizando, o Espírito descendo e o Pai falando. Então olha que momento glorioso. Jesus sai desse momento de batismo. E a Bíblia fala que o Espírito o impele. Impelir é como se o Espírito o jogasse, o empurrasse, o expulsasse. Vai para o deserto. Então Jesus, ele adentra o deserto, cheio do Espírito, com uma palavra do Pai guardada. Tu és o meu Filho amado. E ele vai em jejum. Então a Bíblia fala que Jesus estava em jejum. E ele passa ali 40 dias no deserto com as melhores armas que alguém poderia ter. Outra coisa que é importante nós sabermos. Jesus aqui, quando ele vai para o deserto, ele deixa a Porsche dele na garagem. A Porsche aqui é a divindade. Ele vai para o deserto plenamente homem. Ele precisava ser aprovado na sua humanidade. Por quê? Porque ele deveria ser um modelo. Então ali Jesus está como eu e você hoje, com as armas que eu e você temos disponíveis hoje. Então ali Jesus, ele entra no deserto dentro desse contexto. E ele está ali 40 dias sendo tentado de todas as formas. Se você ler, sempre que você for ler um dos evangelhos, você precisa ler eles em conjunto, porque um complementa o outro. Né? Então, se você ler nos outros evangelhos, você vê que Jesus, ele foi tentado durante os 40 dias. Né? E de todas as formas possíveis. A Bíblia aqui só narra 3 delas. Né? Então aqui, quando nós falamos de deserto, eu estou falando de um ambiente de batalha. É um ambiente que você vai armado, que você vai vigilante, que você vai em jejum, que você vai guardando a palavra, que você vai cheio do Espírito. Então, o ambiente de deserto é onde você luta com circunstâncias muitas vezes externas. Ali, Jesus, ele está travando uma batalha contra o diabo, contra Satanás. Nós, quando nós somos impelidos a ir pelo deserto, que é um momento de provação que todo cristão vai passar, se você ainda não passou pelo deserto, eu posso te garantir, Deus já separou um dia e uma hora na agenda da sua vida para você enfrentar um deserto. Porque o deserto te reveste de autoridade. E é no deserto que Deus te torna um guerreiro e te ensina a usar as armas certas contra o inimigo certo, né? Então aqui Jesus, ele está tendo que batalhar, que lutar contra aquele ambiente, contra um inimigo. Então no momento de provação nós temos um inimigo e nós entramos armado e a gente se mantém vigilante. Esse é o ambiente de deserto. Então aqui nós sabemos, lendo o final do capítulo 4, que Jesus venceu Satanás no deserto. E que ele foi plenamente homem. E isso nos dá autoridade e convicção de que também somos vencedores. Sempre que adentrarmos um deserto, a gente entra com convicção de que venceremos lá. Porque Cristo venceu, então também nós venceremos. E algumas coisas importantes, algumas verdades que a gente precisa saber. Jejum e oração, guardar a palavra e ser cheio do Espírito não afugenta o diabo. Então, a nossa vida, Deus nos chama a uma vida de santidade. Mas isso não espelha o diabo
de perto de nós. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que ele está o tempo todo ao nosso derredor ali, procurando uma fraqueza, uma brecha. Mas isso não afugenta o diabo, mas são as armas que nos habilitam a vencê-lo. Então, a gente entrando aqui no contexto do texto que nós acabamos de ler, a gente desmiuçando aqui e tentando se colocar nesse ambiente, eu queria convidar você a imaginar a situação de Jesus depois de 40 dias sem comer e no deserto. Eu nunca tive a experiência de ir para um deserto. Eu não consigo imaginar o quão difícil é você ficar no deserto aí por um dia, 24 horas. Jesus ficou 40 dias sem comer, em jejum. Jesus estava muito provavelmente, assim, com certeza, ele estava cadavérico, sujo, fedido, com mau hálito. Não esquece, ele era homem. Muito provavelmente urinado. É ali que ele precisou talvez fazer as necessidades dele. Como que Jesus estava? A Bíblia fala que ele estava cercado de feras. Olha esse ambiente de deserto. E ali Jesus manifesta uma fraqueza, que é a fome. E se você for pesquisar e estudar a fundo, a fome aqui relatada não é uma fome que a gente sente depois de ficar 12 horas de jejum para fazer um exame de sangue. Sabe? Era uma fome quase que animalesca que Jesus estava sentindo. Uma fraqueza absurda, uma fome incontrolável. E ali, o inimigo encontra um ponto de fraqueza. E o que ele faz? Eu acredito, a Bíblia fala que às vezes o diabo ele se apresenta como ser de luz, né? Como um ser superior. A gente tem aquela imagem horrível, né, de Satanás, mas aqui muito provavelmente, aqui a Bíblia não fala, mas me leva a crer que ele apareceu para Jesus como alguém superior a Cristo. Porque olha a situação do Filho de Deus. Então, ele aparece como alguém imponente. E aqui ele ele vem de encontro com Jesus. E aqui eu quero entrar em alguns propósitos. Qual é o propósito do deserto? Então, Jesus nos ensina aqui algumas questões, áreas que o deserto vai tocar na nossa vida. E nós vemos o diabo, ele começa, a partir daquela fraqueza que Jesus expõe, ele vai e fala a Jesus: se tu és filho de Deus, dizer essa pedra que se transforma em pão. E aqui Satanás está confrontando a identidade de Jesus. Então ele está ali explorando aquele estado em que Jesus estava deplorável, aquele ambiente de deserto, e ele vem direto na identidade. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, olha para você. Tu és mesmo filho de Deus? Passando fome? Olha a sua situação. Se tu és filho de Deus, olha onde você está. E é assim conosco. Se tu és filho de Deus, por que não foi curado ainda? Se tu és filho de Deus, por que o seu marido não se converteu ainda? Se tu és filha de Deus, por que Deus ainda não te deu um filho? Se tu és filho. Então aqui o diabo vem confrontando a identidade de Cristo. Você tem certeza que é filho? Você é filho? Por que não prospera? Essas perguntas são típicas de ambientes de deserto. E sabe, se você não tem convicção de quem você é, da sua identidade, muitas pessoas ficam presas no deserto, se questionando o tempo todo, andando em círculos. Por quê? Porque tomam posse desses questionamentos. Não têm revelação, não sabem acerca da sua identidade. Os desertos que você enfrentou, está enfrentando, ou ainda enfrentará, estão subjugados à soberania do seu Pai. Você precisa crer nisso.
Se Deus te colocou no momento de provação num deserto, Ele está no controle de tudo. Ele te deu as armas certas. Deus jamais te colocará num ambiente de prova se Ele não te der as armas certas, se elas não estiverem disponíveis. Então, o deserto que você enfrentou e enfrentará estão subjugados à soberania de Deus. Eles já têm dia e hora marcados. E todo cristão passará por desertos. E aqui a resposta de Jesus foi o que mais me impactou. E ele responde ao diabo, citando um logos. Aqui, explicando para vocês. Logos é isso aqui. É a palavra escrita. Você, quando pega a Bíblia e você percorre os seus olhos, você está vendo logos. Então, aqui Jesus ele está citando Deuteronômio. Ele usa o logos. E se você vai... palavra no grego, existem dois termos, que é o logos e é o rema. O logos é isso aqui. Quando eu pronuncio o que está escrito, a palavra dita, falada, é o rema. Então, lá no batismo, quando o céu se abre e Jesus ouve a voz do Pai, aquilo é rema. A palavra declarada, dita, pronunciada. Então, aqui Jesus, quando ele cita o logos que está em Deuteronômio, o texto de Deuteronômio, que ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E se você vai ver aqui, Jesus, quando ele fala a palavra, ele usa rema. Então, meus irmãos, aqui é importante você conhecer a Bíblia. Você tem que saber o logos, guardar o logos, gravar o logos. Mas além disso, você precisa ter o rema. Rema é intimidade. Rema é quando você ouve do Pai. É quando traz transformação. É Deus falando com você. Sabe, se você lê aqui, Satanás ele usa o logos para tentar Jesus. Ele usa a palavra, ele conhece o texto. Mas só nós temos o rema. Jesus ali usa o rema para responder Satanás. Eu tenho uma palavra. Sou filho amado. O Pai tem prazer em mim. Ele guardou o rema. Intimidade. O Senhor nos chama a intimidade. É que Jesus está provando. Eu conheço o Pai. Eu ouvi do Pai. Eu sou filho. Então aqui Jesus ele usa o rema. Ele estava se referindo ao que o Pai disse 40 dias atrás, lá no batismo. Então guarde o logos, mas jamais esqueça o rema que o Pai declarou sobre a sua vida. Ela servirá como arma no momento oportuno. Então o deserto ele vem para confrontar a sua identidade e para expor a sua fraqueza. Então o deserto ele expõe o que está escondido. É o medo, é a incredulidade, é o orgulho, é o cansaço, é a rebeldia. O deserto faz aflorar as suas fraquezas e os seus pontos fracos. E ali a fraqueza de Jesus era a fome. O ambiente de deserto é muito propício para que você coloque as suas necessidades acima da vontade de Deus. Ali o diabo estava fazendo com que Jesus usasse a sua divindade para transformar pedras em pães, para saciar uma necessidade pessoal, uma necessidade dele. Mas qual era o propósito? Jesus, no deserto, deveria estar na sua plenitude humana. Não era lugar para ele usar a divindade dele. Era uma proposta lícita? Era. Ele estava com fome, ele precisava comer. Mas não era o propósito. Então aqui, diante de uma fraqueza, dentro do deserto, se prepare para receber as melhores propostas, meus irmãos. Se a sua fraqueza é dinheiro, no deserto vai aparecer dinheiro muito fácil. Sabe, se a sua fraqueza são teus filhos, no deserto vai aparecer vários cursos, vários métodos de criação de filhos completamente
incompatíveis com a palavra de Deus, mas que vai fazer sentido para o que você está passando. Sabe qual é a sua fraqueza? Dentro do deserto vai aparecer propostas válidas, mas que fogem do propósito. Fogem do propósito. Sabe, qual que é a sua fraqueza? Se você pudesse guardar algo, se você tivesse oportunidade de guardar algo numa caixa trancada, escondida a 7 chaves, para que ninguém tocasse, ninguém descobrisse, para que ninguém fizesse nada em relação àquilo, o que seria? Sabe qual é a sua vulnerabilidade? Sabe onde o poder de Deus se aperfeiçoa? Na sua fraqueza. Pare de buscar respostas para a sua fraqueza, soluções para as suas fraquezas dentro do deserto. Ambiente de provação não é um ambiente para resolver questões da sua fragilidade humana, dos seus pontos fracos. Sabe, eu não posso garantir que um dia você vencerá a sua fraqueza. Existem pessoas que vão carregar a mesma fraqueza para o resto da vida. Tem pessoas que vão superar fraquezas e dificuldades. Mas aí supera e descobre que tem outra fraqueza. Outra dificuldade. Outra vulnerabilidade. Sabe por quê, irmãos? É a nossa fraqueza que nos mostra o quanto precisamos de um Redentor. De um Salvador. A nossa fraqueza nos aproxima do Pai. Paulo diz lá em Coríntios: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, porque ali o poder de Deus se aperfeiçoa. Mas apenas o Pai pode te sustentar na sua fraqueza. Apenas o Pai pode te sustentar. Somente Ele tem a resposta. Não existe solução em outro lugar. Nada e ninguém pode te sustentar isso, senão Deus. Então o deserto vai aflorar a sua fraqueza. E ali, Jesus, a fraqueza era fome. E qual é a sua fraqueza? Sabe, o deserto, às vezes você nem sabe qual que é a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. E às vezes Deus te coloca nesse ambiente para que você descubra de fato qual é a sua fraqueza. Qual o seu ponto fraco? Para que o Senhor possa te aperfeiçoar de glória em glória. Sabe, outra coisa, o deserto vem para confrontar o seu propósito. Ali ele leva Jesus a um alto monte e ele faz uma proposta. Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Mostra todos os reinos da terra. Se prostrados me adorares. Então aqui, Satanás oferece a Jesus um reinado terreno. Terreno e sem cruz. O deserto vai te oferecer atalhos e caminhos que parecem mais fáceis e agradáveis, mas que não exigem sacrifício nenhum. E te lançam completamente para fora do propósito. Então Jesus ele veio de fato para subjugar todos os reinos da terra. Mas o seu reino não é deste mundo. E desde a fundação do mundo, o pacto da Trindade era a cruz e a redenção humana. Então aqui Jesus ele tinha convicção do seu destino. Sabe, você sabe o propósito de Deus para a sua vida? Se não te custa nada, pergunte se é de fato o propósito de Deus para a sua vida. Não aceite atalhos para viver aquilo que o Senhor te chamou para viver. Não pule os processos. O chamado de Deus exige renúncias e sacrifícios. Ele vem e confronta o propósito de Jesus. Você não veio para ser rei? Eu posso te dar isso. De uma forma bem mais fácil. Você só precisa se prostrar e me adorar. Não precisa de cruz. Não precisa de sacrifício. Algo completamente fora do propósito. Então a gente precisa, de todo o coração, parar de romantizar o Evangelho de Cristo. Para de florear. Para. A gente romantiza demais.
Na primeira dificuldade, a gente pula fora do propósito. Não estamos prontos para sacrificar, para abrir mão. Sabe, só existe 2 caminhos. A gente nasce procurando uma satisfação existencial, um propósito para viver. Todo ser humano está em busca disso. Tanto nós aqui, como cristãos, como as pessoas no mundo. Todo mundo está procurando um propósito para viver, para entregar a sua vida. Se for necessário, um propósito para morrer. Todo mundo procura isso. Mas sabe, a gente está tão limitado dentro daquilo que a gente consegue fazer, das nossas capacidades, dos nossos recursos, do nosso intelecto, daquilo que nós temos autoridade, poder e controle, que a gente constrói uma bolha em volta da gente. E forma aquele ninho seguro e a gente quer viver ali. Isso é muito triste. Uma vida fisiológica baseada nos seus recursos. Naquilo que você pode fazer. É muito raso. E sabe o que é o mais triste de tudo? Isso não vai te trazer satisfação, alegria plena. Não vai te trazer senso de propósito. Não vai te fazer plenamente feliz. Ou você segue por esse caminho, ou você aceita o chamado de Deus e abraça o processo, que vai exigir de você uma vida de renúncias e sacrifícios. Mas é o lugar onde, de fato, você vai encontrar sua plena satisfação existencial. É vivendo o chamado de Deus que você encontra uma razão para existir, para viver, e uma razão que você está disposto a entregar a sua vida. Os seus recursos, a sua família, os teus filhos, a tua casa, o teu emprego, a tua formação, o teu diploma. Sabe, outra coisa, o deserto ele vem para mostrar se você realmente crê na fidelidade de Deus. Então ali, Satanás ele leva Jesus e coloca ele no ponto mais alto, que é o pináculo do templo. E ali ele desafia Jesus, se tu és filho de Deus, o tempo todo tocando na identidade. Se tu és mesmo filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, sempre com a palavra, Jesus sempre com o Logos. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a fidelidade de Deus não deve ser tentada. E aqui é importante a gente fazer uma diferença. Existe a questão lá em Malaquias de fazer prova de Deus. E existe uma outra questão completamente diferente, que é tentar Deus. Aqui Jesus responde o diabo falando: não tentarás o Senhor teu Deus. Malaquias, quando ele fala de fazer prova acerca dos dízimos, tem a ver com um ato de obediência. Através de um ato de obediência a uma ordenância feita por Deus, eu dizimo e oferto, me apoderando, crendo, tomando posse daquilo que ele me prometeu, que é os céus abertos sobre mim e que ele me abençoaria. Isso é fazer prova. Tentar o Senhor teu Deus é outra coisa. É desafiar, duvidar, impor condições para que o Senhor haja. Quando nós tentamos a Deus para provar a sua fidelidade, estamos confrontando o seu caráter, quem ele é. A fidelidade faz parte da natureza de Deus. E se duvidamos da fidelidade de Deus, então não o conhecemos profundamente. Sabe, então, sabe aquela famosa frase que a gente ouve hoje? Eu vou me envolver com isso daqui, mesmo sabendo que é pecado, porque depois é só pedir perdão, Deus vai me perdoar. Tá tentando contra Deus. Sabe? Se Deus realmente quer que eu me consagre e sirva a Ele, então primeiro Ele vai ter que me fazer prosperar. Então primeiro Ele vai curar o meu filho, vai provar que Ele existe. Aí eu vou servi-lo. Tentando a Deus. Cuidado. Vigia.
ambiente de deserto, vai de encontro com a sua crença em relação à fidelidade de Deus. Sabe, você não precisa ver para querer. Isso não é evangelho. A verdadeira fé confia e obedece. Não desafia e nem manipula circunstâncias esperando que Deus se mova em nosso favor. Sabe, concluindo essa parte de deserto, nós vemos aqui então Jesus, ele sai do deserto e ele inicia seu ministério, e a Bíblia fala que ele estava revestido de autoridade. Então o deserto, gente, ele vem para te revestir de autoridade, para reforçar sua identidade e te aproximar do propósito de Deus. O deserto na sua vida deve ter dia e hora para acabar. Sabe, se você ainda está preso no deserto, talvez você esteja usando as armas erradas contra tudo, menos o seu verdadeiro inimigo. Sabe, às vezes você está armado até os dentes, guerreando com o teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, com teus irmãos, com o teu chefe. Mas a Bíblia é clara quando ela diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas principados e potestades. Então para de brigar com a pessoa errada. Reconheça o teu inimigo e tenha plena consciência das armas que estão disponíveis para que você possa vencê-lo. Então seja cheio do Espírito Santo. Viva uma vida de jejum e oração, tenha intimidade com Deus. Guarde a palavra, guarde o logos, mas tenha o rema. O rema é no seu íntimo, no teu quarto, de porta trancada, você e Deus. Guarde o rema. E nunca, jamais, flerte com o seu inimigo e as suas propostas. Sabe? Jesus, ele estava sozinho no deserto. Mas hoje Deus nos deu um presente. Além de termos o Espírito Santo como nosso aliado, o Senhor nos deu a igreja. Sabe, eu não sei se vocês têm dimensão do tamanho do presente que é isso aqui. Eu descobri isso há pouco tempo. Sabe, Deus pode levantar um exército para te ajudar. De intercessores, de pessoas cheias da palavra. Que vão te lembrar das promessas de Deus e vão te segurar em pé. Sabe, nos dias de UTI com a minha filha, teve uma madrugada que eu achei que Deus ia levá-la. E eu confesso pra você, eu questionei ali se Deus me amava de fato. Eu questionei meu propósito. Questionei a fidelidade. Eu lutei muito contra isso. E o que me manteve de pé naqueles dias foram vocês. Foi a igreja. Foi irmãos que intercederam. Irmãos que nos sustentaram com a palavra. Com logos. Que quando eles viam e citavam logos, vinha como rema. Sabe, eu passei por um deserto. Foi muito difícil. O deserto não é um ambiente fácil. Ali eu lutava contra as circunstâncias ao meu redor. Contra diagnósticos, contra más notícias. Sabe, olha, uma febre que apareceu do nada. Olha, vai ter que ficar entubada mais dias. Olha, vai ter essa complicação. Aquilo tudo ia de encontro com o que eu cria. Com o meu propósito. Mas sabe, nós vencemos os dias de deserto. Porque o Espírito Santo nunca esteve tão presente. Igual naquele ambiente de UTI. Eu nunca senti tão palpável. A palavra nos sustentou e a gente nunca orou tanto na vida como a gente orou em 11 dias de UTI. Sabe quando nós saímos de lá e os médicos falaram que a Alana superou as expectativas?
do que eles pensariam, né, que seria o prognóstico. Ela superou as expectativas, nós vimos que foi a mão do Senhor. A gente saiu de lá inabalável. Sabe a vantagem de vencer no deserto? Você sai cheio de autoridade. Eu falei, Deus, agora eu não baixo mais a guarda. Na minha casa tem olhinho e eu unjo os meus filhos. Sabe, antes, quando meus filhos ficavam doentes, quando eu recebi o diagnóstico de autismo do meu filho, eu olhei para os meus recursos. O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Depois desses dias de UTI, toda má notícia que vem, e eu falo dos meus filhos, porque nessa temporada os meus filhos é a minha fraqueza. Toda má notícia, diagnóstico que nós já recebemos, mais diagnósticos depois disso, mas depois, se eu tiver oportunidade, eu falo. Eu não olho mais para os meus recursos, para a minha bolha, para o que eu construí, para o meu intelecto, para aquilo que eu posso fazer. Eu corro para o Senhor. Eu corro para a oração. Eu corro para o jejum, para a palavra. Eu busco o rema no meu secreto. Porque eu sei que eu só vou vencer essas circunstâncias se eu estiver vigilante e usando as armas certas. E entregando aquilo que eu construí, os meus recursos, aquilo que eu posso fazer. Deus, a minha capacidade é essa. Eu tenho isso, toma. Mas faça a sua vontade. Sabe, o deserto vem para te revestir de autoridade. Você ali tem clareza de propósito. Mas sabe, o caminho não termina aí. Jesus, ele passa pelo deserto. Ele inicia seu ministério. Cheio do Espírito e cheio de autoridade. Mas lá em Mateus 26, Jesus enfrenta um outro ambiente. Jesus vai para um jardim chamado Getsemane. Mateus 26, nós vamos ler do 36 ao 46. Diz assim: seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: assentai-vos aqui. Assentai-vos por aqui, enquanto eu vou ali orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. E então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo uma dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai. Nos outros evangelhos diz que ele fala: Abba, Pai. Se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudestes vigiar comigo durante 1 só hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Passando algum tempo, voltou aos seus discípulos e indagou: ainda dormes e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. Então, Getsemane significa prensa do azeite. Ali as azeitonas eram esmagadas até sair o azeite puro, né?
Então, Jesus aqui ele está numa profunda agonia a ponto de expor sua fragilidade diante dos discípulos mais próximos. E aqui Jesus usa a expressão tristeza mortal. Era uma tristeza tão profunda que Jesus estava sentindo que ele achava que poderia morrer ali mesmo. Sabe? Qual a diferença do deserto para o jardim? O deserto, ele prepara um guerreiro. Mas o Getsemane revela um servo obediente. No Getsemane não tem inimigos. No jardim, a luta é contra a sua vontade para se submeter à vontade de Deus, que é soberana. Sabe, o jardim da prensa é um lugar de submissão e rendição, onde você coloca o seu rosto em terra. É um lugar onde você se humilha. É uma luta contra a nossa própria carne, os nossos próprios desejos. É um lugar onde nós entregamos tudo e dizemos sim. É onde abraçamos o chamado de Deus e todos os seus processos. Sabe, o jardim, Judas, quando ele leva aquele destacamento para ir capturar Jesus no Getsemane, ele sabia que Jesus estaria lá, porque o Jesus, ele tinha hábito de ir ao Getsemane. Ele estava sempre lá. Jesus sempre estava lá, na prensa do azeite, num lugar de submissão. O jardim do Getsemane não se entra só uma vez. É um lugar que nós precisamos voltar constantemente para entregar, porque nós somos assim, a gente entrega para Deus, mas a gente fica segurando aqui na pontinha da corda. Então a gente precisa voltar para o Getsemane, colocar nosso rosto em terra e entregar tudo de fato. Então aqui não se tem inimigo, não se entra armado no jardim. No jardim você entra completamente desarmado, rendido. Então Jesus ele adentra o Getsemane porque ele ali, irmãos, foi o ponto decisivo a respeito da nossa redenção. Ali Jesus travou uma guerra contra a sua vontade, a sua humanidade e a vontade de Deus. Ali foi o ponto decisivo para a nossa redenção. É onde Jesus decidiu ser obediente. O Getsemane é o lugar onde você pode ser vulnerável diante das suas fraquezas. Aqui sim é o lugar onde você busca resposta para as suas fraquezas. Getsemane, lugar da prensa. Sabe, nesse jardim Jesus clama, Abba, Pai. Ele não usa a expressão Deus, Senhor, Todo-Poderoso. Mas é o termo mais íntimo, significa papai, papaizinho. Paizinho. É a expressão da dependência mais profunda, como uma criança completamente vulnerável diante do pai. É a oração do filho que entrega e confia. E diferente do deserto, onde Deus te deu esse presente que é a igreja, para te ajudar, para te manter de pé, o jardim é um lugar solitário, é uma porta estreita que você entra sozinho. Ali Jesus deixa os discípulos do lado de fora e ele adentra o jardim sozinho. Ele volta, ele pede para os discípulos orarem. Quando ele vê, eles estão dormindo. Sabe, eu vou ser sincera com você. Você pode estar passando por dificuldade. Eu vou orar por você, eu vou jejuar por você, eu vou interceder por você. Mas, meus irmãos, se eu tiver com sono, eu vou deitar na minha cama e eu vou dormir. Porque tem processos que a gente tem que passar sozinho, você e Deus. Jardim é esse lugar. Sabe, não terceirize. Ninguém pode fazer isso por você. Então no jardim está você e Deus. E por mais que a gente busque ajuda e tenha pessoas orando, nos incentivando, sendo usadas por Deus, o Getsemane é um processo solitário. É você e o Pai. E é um lugar que parte,
é algo que parte de nós para ele. É uma entrega nossa. Sabe, aqui o Espírito não impeliu Jesus a entrar aqui, como fez no deserto. Jesus entrou voluntariamente. Sabe, no nosso deserto tem dia e hora marcado. Somos conduzidos para momentos de provação. Mas o Getsemane é nós que adentramos voluntariamente. Deus te aguarda no jardim. Você, às vezes, é campeão de enfrentar deserto. Mas quando você chega diante da porta do jardim, você fica parado ali. Você não entra. Por quê? Não confia ainda plenamente. Quer ficar segurando na pontinha da corda. Não está pronto para entregar. Não está pronto para submeter. Não está pronto para negar a si mesmo. Não está pronto. Fica parado na porta do jardim. Sabe, Deus nos dá poder para vencer no deserto. Mas no jardim não temos poder algum diante da sua vontade. A vontade de Deus, ela não muda. O Filho perfeito, imaculado, Cristo, ora ao Pai, faz um pedido. Mas o Pai não muda a sua decisão. Não muda os planos. Jesus, ele poderia não obedecer. Quem sofreria as consequências disso? Eu e você. Mas nós não temos poder algum sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é imutável e soberana. E glória a Deus por isso, porque a vontade dele é muito melhor que a nossa. Os planos dele são muito maiores. Sabe, não vá ao jardim para tentar convencer Deus a aceitar seus planos. Às vezes a gente acha que se a gente jejuar, orar, fazer voto, levantar um exército de intercessores, a gente muda os planos de Deus, muda a vontade de Deus. Sabe, essas armas funcionam muito bem no deserto, na provação, no seu dia a dia. Mas dentro do jardim, essas ferramentas não servem de barganha com Deus. Não se muda Deus e não se muda os planos de Deus com essas armas. Sabe, você já aceitou a vontade de Deus para sua vida? Pare de lutar contra Deus. Você vai perder. É uma batalha perdida. Para de tentar mudar os planos de Deus. Ou você entra no Getsemane e entrega tudo, entra naquela prensa de azeite, deixa o Senhor espremer os seus planos, sabe, os seus projetos, as suas vontades, até que saia o azeite, que é a unção que você precisa para viver uma vida de cruz. Você sabe o que é unção? Unção é uma capacitação sobrenatural para cumprir um propósito que não é natural, que é sobrenatural. Quer viver o chamado de Deus? Você precisa de azeite, precisa de unção. Onde encontra unção? No jardim, não é no deserto. É ali onde Deus te moe. Mas você precisa estar com o rosto em terra, desarmado. Pronto para aceitar o chamado e todo o processo que vem nele. Sabe, Jesus sai daquele deserto forte como uma rocha. Lá em João 18, eu não vou ler para a gente não perder mais tempo aqui. Ele narra que Jesus está ali no Getsemane. Nós vemos no final que ele fala: levantai-vos e sigamos, eis que chega o meu traidor. Ali Jesus, ele já sai do Getsemane com postura. Levantamos e sigamos. Aqui não há mais choro, não há mais desespero, não há mais angústia. Ele já entregou. Ele já disse sim, foi obediente. Sabe, aqui Judas chega com um destacamento de soldados. Um destacamento tinha por cerca de 1.000 homens para prender Jesus. Não era só Judas e, igual a gente vê nos filmes, né? Ali mais 5 homens. Era um destacamento de um exército. Era cerca de 1.000 homens. Alguns montados a cavalo, outros armados. Para prender Jesus. E lá em João diz que Jesus, ele vai de encontro. Ele dá um passo em direção.
E ele pergunta: quem procurais? E eles falam: Jesus de Nazaré. E ele responde: sou eu. Se você for pesquisar, ali Jesus, ele tá falando ego eimi, que é o nome de Deus. Eu sou. E sabe o que acontece? Não sei se você parou para prestar atenção nisso. Falam que todos que estavam ali ficaram atônitos, deram um passo para trás e caíram ao chão, diante de um ego eimi. Jesus mostrando sua divindade. Um filho, o Deus encarnado, sendo obediente, poderoso. Ele tinha um controle de todas as circunstâncias. E ele deixou claro que ele estava no controle. Ele poderia ter acabado com aquele exército, sem levantar as mãos. Ego eimi. Eu sou. Mas o que ele faz? Ele vai e se entrega voluntariamente. Ninguém levou Jesus para a cruz. Ele foi para a cruz. Ele decidiu ir para a cruz. A cruz não foi um erro de percurso e a ressurreição não foi uma carta na manga. Sabe, Jesus se entregou e foi. Firme como uma rocha, mas calado como um cordeiro indo ao matadouro. Você vê ali Jesus, se você lê João, você vê Jesus passando por julgamentos injustos, sendo açoitado, humilhado, cuspido. Diversas oportunidades dão para Jesus falar e se defender. Mas como é que ele fica? Mudo. Aceitou o destino. Aceitou o chamado. Permaneceu firme. Esse é o lugar do Getsemane. É onde nós dizemos sim, onde nós decidimos obedecer e abraçamos todo o processo que está por vir. Jesus foi obediente. Ele decidiu pela obediência. Sabe, e agora eu finalizo. Em Lucas 9, 23. Todo mundo conhece esse versículo. Que diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sabe onde acontece o nega-se a si mesmo? No jardim. Sabe, o Getsemane é a porta. E o caminho é a cruz. A cruz é um lugar de entrega e obediência. E diferente do deserto e do jardim, que é um lugar de passagem, a cruz é um lugar onde devemos permanecer. Mas só quem entra no Getsemane, quem nega a si mesmo e se submete à soberania e à vontade do Pai, é que está pronto para viver uma vida de cruz. A cruz não é uma estação passageira, mas é um estilo de vida. É um lugar de permanência até que o Senhor volte. Sabe, eu quero te convidar a parar de romantizar demais o propósito de Deus. De tirar o Senhor do centro e colocar a nossa vontade. O chamado de Deus não é um lugar confortável. Ele vai te custar tudo. Teu tempo, tua família, teus recursos. Tudo. O evangelho sem entrega não é evangelho. Nós não devemos servir a Deus até onde nos é confortável. Sabe, quando a gente está prestes a dar um passo em direção ao jardim, nós sempre recuamos, porque não estamos prontos. E eu ouso dizer que o Getsemane é um lugar bem mais difícil do que o deserto. Não é para qualquer um. Não estamos prontos para nos submetermos. Por isso precisamos constantemente adentrar o jardim. Confiamos nos nossos recursos, no nosso dinheiro, nos nossos meios. E ficamos ali presos dentro daquela bolha.
Mas se você decide dizer sim, meu irmão, seja obediente até o final. Não se abale com as circunstâncias. Sabe, um caminho de cruz, não murmure. Seja como Jesus, um cordeiro mudo. Se mantenha firme. Jesus passou por tudo que passou e ele não reagiu, ele permaneceu obediente. Depois que eu saí da UTI, eu até falei, eu falo para quem me pergunta, né? Quando a gente tá lá, é tudo tão intenso que você não tem tempo de ruminar o que aconteceu, né? E aí quando você sai daquele ambiente que você tá em casa, é que você para pra pensar, fala, caramba, olha o que aconteceu. Ao mesmo tempo que foi tão difícil, Deus foi tão presente. E eu fiquei naquela convicção, falei, nossa, Deus, agora eu tenho autoridade, agora eu vou fazer diferente. Agora vai ser assim, Deus falou comigo. Recebi tantas palavras. Até eu pegar minha filha no colo, colocar ela assim e ver o nariz dela escorrendo. Que gatilho. Gente, pronto, vamos voltar para UTI. Tá doente de novo. E eu não vou mentir, eu tive uma crise de ansiedade. O Davi sabe. Falta de ar, tremor, palpitação, tudo isso. E aí eu lembro que eu deitei para dormir e eu falei pro Davi, preciso orar. E eu entendi que eu precisava entrar no jardim, porque eu não tinha entregado meus filhos. E eu fui pra varanda da minha casa, abri um tapetinho da minha filha e eu coloquei meu rosto no chão. E foi tão difícil. Porque além dos meus filhos, irmãos, a minha maior fraqueza é perder o controle. Eu gosto de ter o controle das coisas. Gosto. Ainda mais quando diz respeito aos meus filhos. Gosto. Eu busco o controle o tempo todo. Mas ali eu precisei me render. Entregar os meus filhos e o controle pro Senhor. Porque aquilo estava me consumindo. E sabe, depois desse dia, precisei entrar outras vezes no jardim. É um processo. Mas o jardim é a porta que te leva a um caminho de cruz. Para o cumprimento do seu propósito. É ali, no caminho de cruz, que você vai encontrar a sua satisfação existencial. Aonde você vai encontrar prazer para viver, por mais difícil que sejam as circunstâncias. É nesse lugar. Sabe, eu oro para que o Senhor nos dê discernimento para entendermos as temporadas da nossa vida. Os dias de deserto, em que o Senhor nos impele para este lugar, em como usar as armas certas, mas também que o Espírito Santo nos dê graça para entender o momento de entrar no jardim. Porque entrar no jardim é algo voluntário. Deus não vai te mandar para esse lugar. Você entra para entregar. Sabe, eu gostaria de orar por você agora. Abaixe sua cabeça.